Ação! Qual é a importância da dublagem no cenário mundial? De existir. Eu acho, eu nunca parei para pensar nisso, olha, mas pensando agora, como você faria com todas as produções estrangeiras? As pessoas não assistiriam? Acho que a dublagem tem um papel fundamental para conseguir transmitir para o seu público brasileiro, né, aquilo na língua nativa daquele público. Hoje em dia eu acho que tem uma coisa muito legal que está mudando na mentalidade das pessoas. Eu sinto que o brasileiro tem um pouco de vergonha de ser brasileiro, né? Acho que teve mais já. E tanto que antigamente, nossa, mas que horror, não assisto filmes dublados. Tudo que o estrangeiro faz é mais interessante, é mais legal. E não é verdade. E não é. A gente tem, e falando só na arte, né? Nós temos profissionais excelentes, maravilhosos em todos os campos, em todos os ramos de atividade, né? Na dublagem, no teatro, na TV, nós temos esportistas fantásticos, então... Só que isso, acho que veio mudando um pouco. Se a gente reparar a quantidade de filmes, por exemplo, que iam para o cinema dublados no passado e quantos tem agora. Antigamente era muito raro você conseguir assistir um filme no cinema dublado. Eram só filmes específicos, né? Uma animação, 2 vezes ao ano. Agora não, você consegue pegar um filme que não é uma animação, um filme comum, né? Vamos dizer assim. Eu gostaria de ver dublado, e você tem opções. A TV a cabo, quando veio, né, no passado, ela trouxe essa opção também, né, eu não sei se era 50%, mas era bastante coisa dublada. E aí agora a gente tem o advento do streaming, que, sei lá, 95% é dublado. Então é você comunicar. Por que uma empresa do tamanho de uma empresa de streaming, que é a mais famosa de todas, dubla os seus conteúdos? Tem que ter uma explicação. Por quê? Porque ela quer atingir aquele público. E você não precisa falar inglês, falar espanhol, falar francês para você ser feliz ou para você ser uma pessoa culta. É muito legal você saber outras línguas, você saber qualquer coisa, inclusive outros idiomas. Você pode viajar, você pode fazer um monte de coisas, mas você pode fazer tudo isso, falar o seu inglês fluente, né, outra língua, e você assistir os seus filmes na sua língua nativa, porque é disso que se trata, né? E a dublagem, a boa dublagem principalmente, ela proporciona exatamente isso, você poder assistir com a mesma qualidade na tua língua. A dublagem existe porque nós falamos português, em primeiro lugar, né? Tipo, a gente já entende, isso já é provado, que a língua de um povo é a identidade, é uma das coisas que mais caracteriza a sua identidade, né? Mesmo pessoas que falam muitos idiomas, quando rezam, quando contam, quando fazem algumas coisas específicas, recorrem imediatamente ao seu idioma nativo. Então, por exemplo, a dublagem mesmo como força de arte, ela tem um peso, porque quando você ouve uma história contada na sua própria língua, a chance de você se emocionar é muito maior do que quando você ouve uma história em outra língua. Então isso já é uma das coisas que para mim deixa muito claro, né, além de toda a parte de acessibilidade, né, durante muito tempo se disse a dublagem é muito importante porque crianças que não sabem ler podem assistir os produtos, deficientes visuais, pessoas da terceira idade que têm uma visão prejudicada podem desfrutar. Ok, isso também funciona, mas eu sempre digo, assistir um filme não é uma experiência de leitura, né? Uma experiência de leitura é ler um livro. Se você quer melhorar a sua leitura, não assista um filme, vá ler um livro, né? Essa mania, esse hábito da legenda, ele é cultural, ele é adquirido. E aí eu digo, existem defensores ferrenhos de uma coisa ou defensores ferrenhos de outra coisa. Eu acho que quando a dublagem é bem feita,
né, em todos os níveis, né, de interpretação, de escolha de vozes, de tradução, de mixagem, o resultado final faz com que o público ganhe mais na hora de assistir o produto, de assistir o filme e de se emocionar realmente com aquilo. A dublagem, na minha opinião, é muito importante porque muita gente não consegue assistir e acompanhar em outra língua, né? Eu não sei qual é a percentagem do país inteiro, mas é muita gente. Tá? Então a dublagem é importante. E até para quem entende a língua, eu acho que a dublagem é fundamental porque você presta atenção no filme, né? Você não tem que ficar lendo legenda. Você vai para o cinema, 3D, por exemplo, eu acho horrível 3D legendado, porque a legenda fica na tua cara, em primeiro plano. E eu quero prestar atenção no filme, mas eu tenho que ler a legenda tá na minha cara. Então, a boa dublagem, você nem percebe que o filme está dublado. E aí, você assiste o filme e você curte o filme, você entra na história. Você não está preocupado com outras coisas, né? Não te distrai a atenção. E eu tornarei deles grandes vinganças com furiosas repreensões sobre aqueles que tentam envenenar e destruir meus irmãos. E saberão que eu sou o Senhor quando tiver exercido a minha vingança contra eles. Mas muita gente está em casa, trabalhando, fazendo alguma coisa, não está podendo ficar de frente para a televisão assistindo, consegue acompanhar, ouvindo a dublagem, né? Quer dizer, então, acho que a dublagem é fundamental. Né? Tem muita gente que consegue entender, beleza, eu não gosto de assistir filme dublado, tem gente que fala, não gosto de assistir filme dublado. Beleza, eu entendo o inglês, eu entendo o espanhol, maravilha, mas a percentagem do público brasileiro é muito pequena dessas pessoas. E cada um tem o direito de fazer o que quer. Mas que é fundamental, um monte de gente depende da dublagem, depende. Esses dias eu fiz uma palestra para um pessoal de fono da Faculdade de Medicina aqui em São Paulo, e eu comecei falando isso. Eu falei assim, olha, dublagem, ela tem que ter, assim como uma boa legendagem, assim como um bom som original. São opções. Ninguém é obrigado a assistir dublado ou no original ou ler legenda. Mas eu acho que tem que ter todas essas opções e que todas elas sejam de boa qualidade. Por quê? Tem gente que não consegue acompanhar uma legenda, ou porque não consegue ler, ou não fala o idioma original, ou deficiente visual, ou simplesmente porque não quer, entendeu? Então, eu acho que tem que ter, por essas razões. Acho que a dublagem existe primeiramente para as pessoas que necessitam dela, né? Acho que esse é o grande mote da dublagem. São, sei lá, as crianças que ainda não falam inglês fluentemente, nem leem rápido, os idosos, os deficientes visuais. Enfim, muita gente necessita da dublagem, até as pessoas que realmente são analfabetas, enfim. Mas acho que isso no início, a dublagem no início foi para isso. Acho que depois o grande público passou a se identificar muito com a dublagem porque a dublagem fala a nossa língua, né? É uma versão brasileira. Então, às vezes a pessoa assiste um filme em inglês que tem várias piadas e várias referências de coisas lá de fora, e a pessoa assiste, mas não consegue entender muito bem ou não acha muita graça porque são coisas que não fazem parte do cotidiano dela. Então, acho que a dublagem vem também para isso, né? Para fazer o filme ficar com a nossa cara e fazer todo mundo entender o que estiver sendo dito lá. Agora vai com tudo! Someday we'll put it together and we'll get it all. Vendo quem dança mais, eu ou você? Demora. Sutil voltou pra cá. Me diga agora, que coisa é essa? Eu tô distraindo você, seu poço de burrice. Eu acho que a dublagem, ela antes de tudo é uma arte. E essa arte, como toda outra arte, ela não tem uma explicação real, né? A gente aprecia música, aprecia quadros, aprecia o cinema. A gente não entende, mas a gente gosta, a gente sabe que é importante ter isso na nossa vida. Isso o lado dublagem arte. A dublagem profissão tem toda aquele zelo, né, de trazer para a versão brasileira, de ser uma inclusão, né, porque há pessoas que não enxergam e precisam da dublagem também. Tem esse lado, infelizmente, ainda vivemos num país onde temos boa parte de analfabetos, então, que não tem acesso à leitura, e a dublagem, ela
é um facilitador de levar a arte para essas pessoas que não conseguem, de fato, ler as legendas ou saber um segundo, terceiro idioma. Então tem esses lados, né? O lado arte, que é brilhante e só quem vive da arte sabe do que eu estou falando, independente de qual arte seja, né? Da dança, enfim. E a profissão em si, porque a profissão ela é muito bonita, então você reproduzir ser o outro de um extremo ao outro ali, de você ser o bichinho, ou você ser o galã, o facínora, ou sabe, você brincar de extremos. Uma manhã você faz uma coisa, no outro turno você é outra coisa.